Boa noite, meu nome é Damião, eu sou aluno do primeiro período do curso de farmácia e vou apresentar um trabalho da disciplina de saúde coletiva, onde os temas são reforma sanitarista brasileira e doenças de notificação compulsória. A saúde é um direito fundamental. Contudo, o acesso a ela nem sempre foi fácil. E há um tempo atrás, nem o mesmo SUS existia. Então, como foi a trajetória que nos trouxe até os dias de hoje, até o SUS? Primeiro é preciso voltar ao passado, ao início do século XX. Os anos 1900 chegam, com grandes promessas de que esse é o século do progresso, da ciência, assim como da medicina. Em contrapartida, a situação do Brasil não podia ser diferente. Em todo o território explodem epidemias diversas. A população, majoritariamente pobre, não tem acesso à saúde, a não ser a alguns poucos hospitais filantrópicos. O governo, a princípio, pouco se importa, pouco se importa com a população. A saúde sempre foi uma questão de caridade e não uma questão de dever governamental. As primeiras ações em sua saúde pública, motivadas por interesses econômicos, serão especialmente marcados pelo desejo de higienização e pelo uso da força policial. Em 1904, a vacinação contra a varíola torna-se obrigatória, explodindo aí a revolta da vacina. As tensões sociais crescem em diversos setores e por volta de 1918 os operários das indústrias têxteis entram em greve. E o Estado tem sua revolução popular. A partir disso, o governo regulamenta a criação das caixas de aposentadoria e pensão, que são fundos que serão financiados pela indústria, trabalhadores e União, e dariam aos operários o direito a atendimento médico, aposentadoria. Começa a surgir uma nova visão sobre a saúde pública, marcado por caráter social e educativo, com o aparecimento das figuras do médico sanitarista e das educadoras sanitaristas. Já na década de 30, com Vargas no poder, inicia-se a centralização e uniformização das estruturas de saúde. O presidente decreta a criação das IAMPs, que são Instituto de Aposentadoria e Pensão, são fundos próprios de cada categoria trabalhista que substituiriam as antigas caixas. E aí que começa o velho hábito governamental de retirar o dinheiro da Seguridade Social para aplicar em áreas de seu interesse, como Vargas fez com as indústrias. Já por volta do final da década de 40, no início da década de 50, o modelo de saúde sobre influência estadunidense é baseado nos grandes hospitais, com médicos de várias especialidades e com aparelhos de alto grau tecnológico. Nos espaços de diálogo, a saúde pública assume facetas mais voltadas para a medicina preventiva, mas ainda existem diferentes correntes. A primeira, defendida por médicos especialistas, apoia-se na existência de hospitais e programas verticais. Loucos vão para hospitais, leprosos vão para leprosários. Na segunda, o modelo gira em torno do centro de saúde, que busca uma aproximação da medicina com as condições sociais e começa a ver uma visão do sistema de saúde para todos. Administrado em redes locais, ao final da década de 50 já existem inúmeros IAPs, mas apenas com serviços prestados, e surge aí a medicina de grupo, com grupos terceirizados, fornecendo serviço médico para funcionários de empresas que os contratarem. Já na década de 60, na ditadura militar, o governo unifica as IAPs em um grupo único, o Instituto Nacional de Previdência Social, que tem por objetivo concentrar todas as contribuições previdenciárias do país e gerir todas as aposentadorias, pensões e assistências médicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a reforma sanitária brasileira, que foi um marco histórico para a saúde pública. Ela esteve dentro do contexto militar. A ideia de saúde daquela época, no início da década de 70, era diferente do que a gente tem hoje. Essa expressão foi usada pois havia uma necessidade de mudar a forma como a saúde pública era tratada no Brasil, antes do SUS. A saúde era de quem tinha carteira assinada, quem tinha direito à saúde era quem tinha carteira assinada, ou seja, só podia ser atendido o titular, a pessoa que era trabalhadora e seus dependentes. Existia uma série de pessoas que não eram atendidas antes da reforma sanitária. Isso era um problema
que muita gente criticava e falava que precisava mudar. Então, o que aconteceu? Os profissionais da saúde se reuniram e desenvolveram teses sobre o que poderia melhorar na saúde. Assim, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986. Perceba que a Constituição Federal ela é de 1988 e a Conferência Nacional de Saúde foi em 86. Então, a próxima lei, próxima Constituição, ela ia sofrer uma influência fortíssima dessa conferência, dessa reunião dos profissionais de saúde. Então, por isso que o primeiro marco histórico que a gente fala da reforma sanitária brasileira, em forma de lei, é a Constituição Federal de 1988, onde já institui o SUS. É o nosso primeiro marco legal importante para dar a instituição do SUS. Mas teve todo um contexto anterior. O pessoal se reunindo, fazendo conferência, criticando. Precisamos melhorar nossa saúde e nossa forma de viver. Uma figura importante nesse processo é o sanitarista Sérgio Arouca, que esteve dentro da política das reformas. Enfim, que ajudou nesse processo de mudança. O resultado desse processo, como eu havia falado antes, foi a instituição do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo a todos agora, não só a quem tem carteira assinada, a todos, a todo mundo, o acesso universal da saúde, conforme a Constituição Federal de 1988. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as doenças de notificação compulsória. E o que são essas doenças? O que é a notificação? Bom, a notificação consiste na comunicação obrigatória à autoridade sanitária da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde ou surto, feita por um profissional de saúde ou qualquer cidadão, visando a adoção das medidas de intervenção, que está na Portaria 1271 de 2014. Ela ainda possibilita a constatação de qualquer indício de elevação do número de casos de uma patologia, ou a introdução de outras doenças não incidentes no local, e o diagnóstico de uma situação epidêmica inicial, para a adoção imediata das medidas de controle. Bom, agora eu trouxe para vocês aqui uma lista com algumas doenças de notificações compulsórias para vocês verem. Bom, aqui temos algumas doenças como acidentes por animais peçonhentos, atendimento antirrábico, botulismo, carbúnculo ou antraz, cólera, coqueluche, a dengue, difteria, doença de Jacob, meningites, doença de Chagas aguda, esquistossomose, eventos adversos pós-vacinação, a febre amarela, a febre do Nilo Ocidental, a febre maculosa, a febre tifoide, a hanseníase, a hantavirose. Temos também hepatites virais, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, em gestantes e em crianças expostas ao risco de transmissão vertical. Influenza humana por novo subtipo. Intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e também metais pesados. Temos também a leishmaniose tegumentar americana, a leishmaniose visceral, a leptospirose, a malária, a paralisia flácida aguda. Também temos a peste, poliomielite, a raiva humana, a rubéola, sarampo, sífilis adquirido, sífilis congênita, sífilis também em gestante, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, síndrome da rubéola congênita, síndrome do corrimento uretral masculino, síndrome respiratória aguda grave associada ao coronavírus. Também tem o tétano, a tuberculose, a tularemia, varíola e também a violência doméstica sexual e outras violências. Isso tudo são exemplos aqui de notificações compulsórias.